Bom dia, minha amiga mulher que vence, tudo bem com você? Ó, nós temos que começar pra cima o mês de agosto, viu? Esse negócio de que mês de agosto é o mês do... Não tem nada disso. O mês de agosto vai ser o mês da sua bênção, da sua vitória. Então nós estamos aqui, nós temos que começar pra cima. E para começar pra cima, nada mais, nada menos apresentar ao Senhor o nosso mês, através das nossas orações, apresentar ao Senhor nossos planos, nossos projetos. A Bíblia diz que quando nós apresentamos tudo ao Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Então, se eu fosse você, já ajoelhava agora, já se colocava diante do Senhor e buscava olhar para o alvo, que é Cristo. E o mês de agosto tem nada disso que o povo diz não. O que diz a palavra de Deus é que nós somos mais que vencedoras. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir um trovão, pode vir o deserto, pode vir qualquer coisa, mas se nós estivermos firmes na presença do Senhor, ali abundância de alegria, de paz, de tranquilidade, de esperança, e nossa mente renovada, o nosso coração transformado, e o poder de Deus vai entrar em ação e manifestar a glória dele na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Vamos apresentar? Olha, e já vou adiantando você, pega aí seu copo com água, pega sua garrafa, sua jarra, que neste sábado nós vamos abençoar e vamos orar, e através desse ato de fé você vai receber a sua cura, a sua transformação de vida, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, apresentando o nosso dia, apresentando a nossa manhã, apresentando o nosso mês, Pai, nesse mês maravilhoso, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Mês de abundância, mês de prosperidade, mês de, ó Pai, de transformações, de libertação, mês da salvação, Pai. Que o Senhor venha abençoando, Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, nossos planos, nosso projeto. Ó Pai, tudo aquilo que essa minha irmã está apresentando ao Senhor agora, numa mesma fé, Pai, num só propósito, nós levamos ao Senhor através das nossas orações, nosso clamor, e nós te pedimos, Pai, ouve a oração dessa minha irmã que está em casa, desse meu irmão que está assistindo essa programação, que o poder de Deus entre em ação e que o Senhor venha manifestar a sua glória, venha manifestar a sua presença cada dia mais, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, apresentamos essa programação e a todos que estão aqui, a todos que vão estar unidos no mesmo propósito, assistindo essa programação, que o Senhor venha, ó Pai, tocando nos corações, Pai, através das nossas vidas, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém, graças a Deus. Amém? Fica firme, vamos de louvor e já eu volto. Que louvor abençoado, você viu esse louvor aí? Nossa, quando eu ouvi ele, na verdade, os louvores que eu coloco aqui na programação é a minha playlist, né? São os louvores que eu gosto. Eu acredito que vai edificar a sua vida. E eu tenho certeza que o poder de Deus já entrou através desse louvor. A gente tem que se colocar na brecha, irmãs. A gente tem que buscar estar sempre em comunhão com Deus e sempre andar perto de quem edifica a gente. Então, fique pertinho da gente, tá? Mulheres que Vencem, aqui da Igreja da Graça, aqui onde fica localizada, ali na Avenida Calógeras, 2121, no centro de Campo Grande, do ladinho ali da Betel. Então não tem erro, eu te espero lá. Nós temos toda quinta-feira o culto das Mulheres que Vencem, às 7 da manhã ao meio-dia. Às vezes eu consigo transmitir via Facebook, mas às vezes não. Então é melhor ir lá. As irmãs estão se unindo em oração, em propósito de oração, intercessão pela igreja, pelo ministério, pelo Brasil, pelo mundo. Porque nós estamos em uma fase, em um momento que nós precisamos se unir em oração, buscar a face de Deus, buscar se apresentar como obreiro aprovado para quê? Para quando o dia mal vier, a gente já está alicerçado na palavra. E olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando e a palavra está aí para se cumprir. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que estar fortalecidos, temos que estar ali na brecha, sendo guardado, protegido por Deus. Só que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele só vem, ele bate a porta. E só a porta se abre, ele entra. Se a porta não se abrir, não tem como ele entrar. Ele não é salteador. Ele não é ladrão que pula a janela, que vem de qualquer maneira, não. Ele é educado, o Espírito Santo traz paz. Então o nosso Senhor, ele é educado, ele convida você
venham participar com a gente. Todos os dias tem culto lá na nossa igreja. Se você está procurando uma igreja, se você está procurando um lugar para congregar, se sinta muito bem-vindo na Igreja Internacional da Graça de Deus. Se você está procurando alguém para pegar na sua mão e interceder, claro, todo mundo tem falhas, mas nossas falhas têm que estar, abaixo da presença de Deus, para que a presença de Deus venha aparecer mais em nós. Mas aí nós temos que ser santos? Sim, porque o Senhor diz que nós devemos buscar a santidade, na qual sem ela ninguém verá o Senhor. Então, mas aí tem uns que levam muito a sério, né? Que tem que ser mais do que os outros. E na verdade não, a santidade do Senhor é descomplicada. É o quê? Praticar os seus estatutos, guardar seus mandamentos, procurar amar o próximo como nós mesmos, né? Procurar amar a Deus sobre todas as coisas, que são os mandamentos do Senhor, que está na palavra. Se você buscar praticar a palavra de Deus, rapaz, ali você vai, delgando, você vai fazendo uma caminhada de fé e ali você vai se fortalecendo, Deus vai transformando a sua vida e da sua casa, da sua família. Porque assim, é muito fácil a gente querer, né? Só querer que o Senhor, me abençoa, Pai, me abençoa. E aí, você quer o abençoador? Você quer buscar a face de Deus de verdade? Você quer buscar a presença de Deus de uma maneira que Ele vai te completar? Né? Porque às vezes o que mais destrói famílias é a falta de Deus, a falta de Jesus. E eu tô me ajeitando aqui na cadeira. Eu acho que esqueceram de ajeitar aqui ou de ajeitar diferente. Aí, pronto, deu certo. Vamos lá? O que nós vamos aprender hoje? Hoje o que Deus falou no meu coração? Várias inspirações, mas Deus sempre fala no nosso coração de uma maneira diferenciada. Quando nós deixamos o Senhor falar o nosso coração, as coisas acontecem da maneira correta, assim como ela deve ser. E nós temos que entender que tudo tem um propósito. Aqui em Lucas capítulo 1, vamos estudar vamos começar no 39. Aí a gente vai indo, delgando e a gente vai aprendendo e assim vai ministrando uma palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 39, pega aí na sua casa. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Quem era Maria? A mãe do Senhor Jesus. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ela foi fazer uma visita lá, tá? E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel já estava gestante, já estava grávida. E Isabel foi cheia do quê? Do Espírito Santo de Deus. Ali, quando a presença de Deus já estava na vida daquela criancinha. E quando Maria chegou para visitar Isabel, a criancinha já começou a saltar. E ali Isabel já foi cheia do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um propósito. Deus nos escolheu, Deus tem nos capacitado, tem nos direcionado por um só propósito. Qual é o propósito? Servir a Ele. Não tem outro propósito. A pessoa, mas Deus me fez grande, Deus me fez não sei o quê, eu vou ter que fazer isso. Não. O único propósito é adorar e exaltar o nosso Deus. O Deus verdadeiro, aquele que tira o pobre do monturo e põe-se a sentar no meio dos príncipes, aquele que liberta da enfermidade, aquele que liberta do vício, das drogas. Talvez você tenha um filho, está chorando aí na sua casa, chorando por um filho que está perdido nas drogas, que você já não sabe mais o que fazer. Busque ao Senhor, não desanime, não desista daquela alma, não desista da alma do seu filho, que é mais importante do que o corpo. Aí aqui no versículo 40, vamos aqui, 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E 43. E de onde me provém isto a mim? Que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Ali ela não estava se sentindo digna. E quantas de nós não se sente digna, né, da visitação do Senhor? Quantas de nós? Muitas. Ai, Pai, eu não sou merecedora de tal bênção. A bênção só acontece na casa de fulano. A bênção só acontece na vida de fulano. Na minha vida não acontece nada. Na minha vida não tem nada. Não acontece nada diferente porque eu não sou merecedora. Assim Isabel achava também. Quem é ela? Me perguntou. Ela perguntou: quem sou eu? Sou digna que a mãe do meu Senhor venha me fazer uma visita.
E quanto você está se questionando aí? E eu? Será que eu sou digna da visitação do meu Senhor? Será que eu sou digna de receber tal vitória, tal bênção? E nós temos que entender isso, que todas as coisas já cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós deixamos aquela dúvida, aquele sentimento de, rapaz, eu preciso um pouco mais de Deus. Então o nosso coração está sim preparado para receber a presença de Deus, só basta nós querer. Quando nós queremos algo com Deus, Ele está pronto. Certeza que Ele vai te abençoar. E aqui, 44. Pois, eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, olha aí, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Nós sabemos, nós vamos descobrir quem é essa criancinha depois, tá? 45, para quem não sabe. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que a parte do Senhor lhe foram ditas. Então, tem um propósito. Nós nascemos com um propósito. Talvez hoje você não está no centro da vontade de Deus, então você deve estar se sentindo assim mesmo. Abandonada, ressentida, magoada, sem propósito nenhum. Quantas de nós estão dando cabo à própria vida porque acham que não tem sentido mais estar nesse mundo? Mas eu te digo, minha irmã, não faça isso não. Não faça isso porque o poder de Deus, ele é suficiente para mudar a sua história. Não faça. Não faça que você ache que a sua alegria está numa coisa, está em alguém, está naquilo lá, mas não é. A sua alegria tem que estar no Senhor. A alegria da nossa vida não é no marido. Eu até preguei isso para as mulheres. Não é no marido, não é na casa, não é no carro, não é em nada. A nossa alegria tem que estar no Senhor, porque quando nós decidimos, eu decido, a decisão é minha, eu decido amar, eu decido fazer a obra, eu decido tomar posse da minha bênção, eu decido, é uma decisão. E nós temos que estar cheias do Espírito Santo para tomar a decisão. Assim como quando Maria saudou Isabel, e ali a criancinha já sabia do propósito, já sabia que ali estava alguém importante, a mãe do nosso Senhor. Então ali nós sabemos que o Espírito Santo, ele faz segundo a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo ele está ali só para nos obedecer. E na verdade não, ele está sujeito à palavra de Deus. Se nós orarmos, apresentarmos a palavra de Deus, ali o Espírito Santo se manifesta, trazendo cura. Aí vem o anjo do Senhor trazendo a libertação, a restauração, ali o livramento. Mas é quando nós servimos e deixamos o Espírito Santo fazer morada em nós. E aqui no 43, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e ao meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque ela tinha um propósito, Maria tinha um propósito, você sabia, né? Que de ser mãe do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, aqui na terra. E aqui ela, 49, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. 50, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. E aqui, no 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Ali, Maria fez a visita e já chegou o tempo de Isabel dar à luz. E o quê? E teve um filho. Versículo 58. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Por quê? Porque ali Isabel estava avançada de idade. E ali não tinha mais aquela naturalidade de ser mãe, de ser filha. E quantas mulheres hoje? Já passou o tempo. Não é mais horário de eu me casar. Já passou. Olha, eu não tenho mais previsão para casamento, para ter minha família. Não, porque quem determina todas as coisas é o nosso Deus. Só que precisa das nossas decisões. Às vezes você está ali, você tem um relacionamento e não sabe tomar as decisões. Será que é a pessoa certa? Busque do Senhor, que você vai saber se é a pessoa certa. Mas como é que eu busco o Senhor? Como é que eu sei? Tendo comunhão com o Pai mais do que com a pessoa.
Porque às vezes a pessoa, hoje nós estamos trocando. Nós estamos tendo mais comunhão com as pessoas do que com o nosso Deus. Aí você não sabe qual é a vontade do nosso Deus, só que o nosso Deus é mais poderoso e Ele é tremendo e Ele sabe lá na frente. Então você tem que ver com quem você tem que ter mais. Aí você está no relacionamento, aí cede à tentação, cede ao pecado e perde o laço, um vínculo da única pessoa que pode te ajudar, que pode te direcionar da maneira correta para tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Ou para certa. Quando nós não temos comunhão com o nosso Deus, nós tomamos decisões erradas. Quando nós deixamos de ouvir a Deus e ouvimos somente a situação, a tempestade, né? Igual aquele povo, estava Jesus no barco e aí o povo começou a olhar para a tempestade, começou aquela tribulação, começou a se perder. Só que Jesus estava no barco. Era só confiar e eles tinham acabado de ouvir a pregação do nosso Senhor. Eles tinham acabado de ouvir a pregação, o Jesus que estava lá pregando para eles, pregou a palavra de Deus e estava no barco deles, o que era para eles? Não, vamos ver o que é que nós vamos fazer. E na verdade se desesperaram, e mesmo estando Jesus no barco. E quantos de nós estamos desesperados, sem saber tomar a decisão, sem clarear a mente, e o nosso Jesus está no barco. Ele está no barco, ele está no seu barco. Só chame por ele. Peça ajuda a ele. Aí aqui, e os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus, tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamava Zacarias, o nome do seu pai. Então Zacarias é o nome do pai. E aí os parentes, os familiares, os amigos foram lá, né? No 8º dia lá circuncidar o menino. E o que aconteceu? E respondendo sua mãe disse não, porém chamavam João. Ali eles falaram, o menino tem que se chamar Zacarias, porque assim foi com o pai dele. E assim o nome do pai dele é Zacarias. Então o povo estava querendo colocar no coração de Isabel que o nome do menino seria Zacarias. E ela disse não. E quantas vezes nós deixamos a presença de Deus, nós deixamos de estar na casa de Deus, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, porque nós não sabemos dizer não. Não. Ela disse não vai ser esse nome do menino. O nome do menino será João, porque Deus já tem no coração, Deus já colocou no coração dela esse nome. E quantas de nós tomamos decisões erradas, quantas de nós deixamos de fazer a vontade de Deus por simplesmente, por simplesmente não saber dizer não. E às vezes dizer não é o suficiente para a pessoa não olhar mais para você, não concordar mais com você, não falar mais com aquela alegria, não. Porque as pessoas estão, hoje em dia, nós estamos no mundo iFood, né? Tudo na hora, é tudo sim, é rápido e é tudo aquela adrenalina toda. E na verdade as coisas de Deus é calmaria, tranquilidade, é esperar, é ouvir a voz de Deus e é dizer não, tá? Fica com esse louvor, já a gente volta. Que louvor abençoado, você viu aí? Nada mais importante do que o louvor para acalmar seu coração. Por isso que eu dou um tempinho aí para os louvor, eu gosto muito do louvor e eu tenho certeza que está abençoando sua vida aí. Nós estamos aprendendo sobre Isabel. E aqui ela disse, vamos dar continuidade aqui para a gente finalizar, tá? 61. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Ninguém. Então quer dizer que uma coisa seria o quê? De geração em geração. Às vezes você está tendo uma maldição, mas porque fulano divorciou, meu pai divorciou, eu vou ter que divorciar, todo mundo não é feliz no casamento, ou até mesmo todo mundo nasceu sozinho, nasceu para ficar só. Não, irmãs, nós temos que quebrar isso aí. O poder de Deus que quebra toda maldição, toda palavra ociosa, toda palavra de derrota. Não, você tem que mudar a sua voz, tem que mudar e olhar para o Senhor. E aqui eles estavam querendo colocar o nome de Zacarias porque ninguém na família tinha o nome de João, mas teria o primeiro, né? Aí aqui, e perguntaram por acenos, porque nós sabemos que Zacarias, Deus trancou a língua dele, né? Porque ele duvidou da palavra de Deus, duvidou daquilo que Deus estava falando. Aí deu para não falar o que não devia, Deus foi e fechou. E nós temos que fechar nossa boca.
Antes da promessa se cumprir, nós temos que fechar a boca. Antes daquele sonho realizado, nós temos que fechar a boca. Às vezes você não tem bênção para contar, não tem vitória para contar, porque antes de acontecer, você já abriu a boca. E aí Deus, quando Zacarias ficou sabendo, Deus trancou a boca de Zacarias. E aí o que aconteceu? A família estava acenando para Zacarias. E aí, vai ser Zacarias ou vai ser João? Né? E aí o pai, como queria que ele chamassem, aí ele fez o quê? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o Senhor, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Quando isso aconteceu, quando Zacarias escreveu o nome de João, e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Quando nós deixamos de falar antes do tempo e quando nós falamos no tempo de Deus, não, e abrimos mão do pecado e iniquidade e priorizamos a nossa comunhão com o nosso Deus, ali o quê? Ali Zacarias começou a falar de novo e ele começou a louvar, a falar e engrandecer o nome de Deus. E é isso que Ele quer de nós hoje, que nós começamos a falar, a louvar e engrandecer o nome dEle, para a glória de Deus, tá bom? Então fica com essa palavra, fica com esse entendimento. Vou dar uns recadinhos aqui. Todos os dias tem culto lá na nossa igreja, Avenida Calói, tá aí no rodapé. Você pega o endereço, anota aí, vai lá fazer uma visitinha. Tem umas irmãs que vão lá me dar um abraço, sabia? Esse domingo passado aí, elas foram lá, me deu um abraço, disse que está assistindo a programação das Mulheres que Vencem. E glória a Deus que Deus está operando através dessa programação, porque essa programação foi feita para abençoar a sua vida. Tá? Para abençoar a sua casa, sua família. Então, priorize estar perto de Deus e priorize estar com pessoas que te levam para perto de Deus. Assim como Maria foi visitar Isabel e ali o Espírito Santo de Deus esteve com Isabel. Nós estamos assim. Nossa amizade, nossos familiares têm que ver o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tá bom? Então fico com essa palavra. Segue a gente nas redes sociais, Mulheres que Vencem MS. E não esqueça, tá? Que nós temos que adorar o Senhor. E vamos fazer a nossa última oração. Tem culto, tá? Nesse domingo, às 7, às 10, às 15 e às 18. E eu vou pegar aqui, eu acho que esse aqui é o meu copo. Eu deixei 2 aqui, mas toda a honra e toda a glória ao Senhor. Pegou aí sua garrafa, sua jarra com água, tudo? Pronto, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por essa programação. Muito obrigado, ó Pai, por essa minha irmã que já recebeu sua vitória, por essa palavra. Pai, que a verdade venha prevalecer nas nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Abençoe esse copo com água. Quando essa pessoa tomar, ela vai ser curada, liberta, restaurada, em nome de Jesus. E que ela comece a falar e ela comece a louvar ao Senhor, Pai, através dos seus feitos na vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Eita! Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau! Até o próximo sábado.